Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, em mais uma videoaula. Queremos desde já convidar você a participar conosco nesse momento, de certo que vai ser bênção para a sua vida. Estamos aqui, o professor Leonardo Souza Leco. E eu, professor Rafael Duarte, estamos dando início a mais este vídeo com a lição de número 12 do primeiro trimestre do ano de 2019. Já queremos chamá-lo para curtir, compartilhar e comentar. Estamos sentindo falta dos vossos comentários e esperamos que neste vídeo, né, Leco, os comentários possam vir com mais frequência, porque estamos aqui para respondê-los. Qualquer crítica, sugestão, mandem. Isso será importante para que possamos crescer mais e mais aqui neste canal, Leco. Amém. Queremos já agradecer a todos vocês que têm cooperado conosco, agradecendo também, Rafael, aos nossos patrocinadores, entre eles Chiquinho Sorvete, qualidade de sorvete, você não pode deixar de visitar. Marca da Paz e Pinheiros Tecnologia também. Lírios Recepções. E por fim, Avalanche Lanches, o melhor lanche da região. Lição de número 12 com o tema Um líder formado no deserto. O texto do dia diz, Rafael: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Josué capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. E a síntese, Leco? A síntese diz: o deserto é uma escola de formação de líderes. Por isso, não se deixe abater pelas lutas, provações e dificuldades. Bom, antes de nós entrarmos nos nossos tópicos da nossa lição, faz-se necessário nós recordarmos e entendermos, primeiramente, uma coisa, que na lição passada, no vídeo passado, nós tratamos sobre a liderança de Moisés, sobre a vida de Moisés. Agora, nesta lição, nós estaremos tratando sobre a vida de Josué e a sua liderança. Um líder que foi formado no deserto. Primeiro, ou melhor, segundo, Josué foi uma pessoa que a primeira vez que apareceu na Bíblia Sagrada foi em Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 10. Naquele texto conhecido em que os israelitas eles pelejam contra os amalequitas. E Leco, o que acontece lá neste momento histórico? Moisés, ele seleciona, ele escolhe Josué ali e diz que ele reunisse um exército e fosse à guerra contra os amalequitas. Ele ficaria e recebeu o auxílio de Ur e de Arão ali enquanto eles pelejavam. O que é interessante, Rafael, é que Josué aqui, ele já vem resquício de sua liderança, porque Moisés manda que ele reúna um exército. Aliás, Josué sempre foi alguém ligado às guerras, era alguém totalmente ligado a isso. Tanto é que ele precisaria desses conhecimentos para fazer com que o povo entrasse na Terra Prometida. Aliás, é interessante nós ressaltarmos, Rafael, que antes dele liderar todo o povo, ele teve que primeiro liderar um exército anteriormente. Deus ele faz isso conosco. Existem desafios imensos que nós vamos alcançar lá na frente, nós vamos enfrentar lá na frente, mas Deus nos prepara para eles com desafios menores atrás. Deus sempre trabalhou assim, Rafael. Exatamente, e Leco, essa informação, este fato sobre Moisés nos corrobora para nós afirmarmos que Josué ele não era um neófito, um novo na fé. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer para Timóteo que Timóteo não deveria ser neófito, um novo na fé. E essa característica não caracteriza Josué, porque Josué entende que durante toda a sua caminhada no deserto, junto com Moisés, ele adquiriu experiências, ele conseguiu amadurecer espiritualmente, intelectualmente, ele conseguiu pegar uma bagagem que o pudesse colocá-lo futuramente na frente de um povo, no exército, liderando o povo de Israel para entrar na Terra Prometida. E é interessante, Lego, que o próprio, abrindo um parênteses, o Augusto Nicodemos, ele cita algo interessante que muitas vezes alguns dos nossos jovens eles entram num seminário teológico e acabam se tornando liberais, acabam se tornando fracas na fé, acabam se tornando pessoas vazias na fé. Por quê? Porque não tem ainda maturidade espiritual, maturidade intelectual, não tem maturidade ainda o suficiente para que ele possa enfrentar muitas vezes professores que são liberais, algumas vezes doutrinas que pegam da Bíblia, que também são liberais e acabam todo aquele fervor que eles tinham no início de produzir, de querer entrar numa faculdade teológica, acaba se esvaziando e acaba se tornando um neófito, ou melhor dizendo, já são neófito, mas a partir deste momento, essa característica dele começa a se intensificar na vida deles, Leco. Nós precisamos entender isso, respeite o processo, viva cada etapa, porque o que a gente aprende hoje serve para nós lá na frente. Foi isso que acontece com Josué, Rafael.
Josué continua aparecendo no cenário bíblico. Ele reaparece ali em Êxodo, capítulo de número 24, versículo 13, como o único que foi com Moisés, enquanto Moisés subia ao monte para buscar as tábuas da lei. Josué aparece ali, sempre próximo a Moisés. Josué sempre queria estar próximo a Moisés. Também lá em Êxodo, capítulo de número 33, quando Moisés entra na tenda, Rafael, Josué está ali na porta, porque ele sempre quer estar próximo de Moisés. Outro fato também que nós precisamos mencionar é em Números, capítulo 13, quando Moisés ele reúne 12 espias para que eles fossem espiar a terra prometida. Entre eles estavam Josué e Caleb, que quando eles retornam, os 10 espias totalmente tristes, nós falamos isso em umas lições anteriores, desanimados, somente Josué e Caleb, eles estão ali animados. Então isso vai mostrando cada vez mais a convicção, a vontade, sabe, Rafael, o vigor de Josué. Exatamente, Leco. E pegando também, por certo, é o fato mais importante sobre Moisés, ou melhor dizendo, é o fato mais importante sobre Josué, que Moisés também tem, que é a característica deles dois tipificarem Cristo, Leco, no Antigo Testamento. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós lemos o Pentateuco, muitas vezes nós vemos que Moisés ele tipifica Cristo. E Josué também tipifica Cristo. Mas existem 3 fatos que corroboram para essa informação. Primeiro, Leco, é que o próprio nome de Josué significa o Senhor é a salvação. E, por sinal, esta é a forma grega do nome Jesus. E o segundo fato, Leco? O segundo fato é justamente que Josué traz o povo para a terra prometida. E Jesus levará o seu povo para a Canaã celestial. Terceiro fato, assim como Josué sucedeu Moisés, assim também o Evangelho sucedeu a lei. Então é isso aí, ó. 3 fatos que corroboram para dizermos que Josué também tipifica a Cristo. Segundo tópico, põe tua mão sobre ele. Põe tua mão sobre ele, Rafael. Essa aqui seria uma prática muito repetitiva por Jesus lá nos Evangelhos. A gente vê um dos primeiros relatos aqui já no Antigo Testamento, no Pentateuco, que é o ato de impor as mãos. E Jesus também deixa lá, Rafael, em Marcos capítulo 16, versículo 18, quando ele dá a grande comissão, ele diz: e coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E nós vemos em Atos também, quando os discípulos estão ali, Jesus aí faz muitos milagres ao estenderem as mãos. Quando em Éfeso, Paulo estende a mão, Atos 19, versículo 6, diz que ele colocou a mão e aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Então, impor as mãos implica em autoridade. Tanto é que Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que Timóteo havia recebido o dom pela imposição de mãos. Então, isso é algo muito sério que Moisés vai mencionar, que o texto vai mencionar aqui, que é impor as mãos. E Moisés ele impôs as mãos sobre Josué, Leco. Isso aí nos leva a entender que Josué ele não foi escolhido por vontade humana. Ele não foi escolhido por Moisés, mas ele foi escolhido pelo próprio Deus, a quem haveria de suceder Moisés, a liderança de Moisés. E isso, Leco, nos leva a recordar o que acontece em Números capítulo 16, quando Corá, Datã e Abirão, eles tensionam roubar a liderança de Moisés, todavia eles não conseguem. Mas é interessante que durante todo o texto bíblico, nenhum momento aparece Josué tentando roubar a posição de Moisés, tentando roubar o que Moisés possuía. Muito pelo contrário, todas as vezes aparece Josué como servo, aquele que serve a Moisés, aquele que serve ao povo e aquele que serve a Deus, Leco. E aí também, já queremos abrir um parêntese, você que é líder, ou melhor, você que ainda não é líder, mas planeja ser líder, entenda uma coisa, que nenhum de nós precisamos fazer marketing pessoal para que possamos galgar posição política, posição espiritual, porque quem nos coloca numa liderança, Leco, é o nosso próprio Deus. É Ele que nos chama, é Ele que nos chama, e a partir do momento que Ele nos chama, Ele se responsabiliza por nos chamar para liderar. Então você não precisa fazer marketing pessoal para você ou para qualquer outra pessoa para galgar alguma coisa de importante, Leco. Rafael, algo vem à nossa mente nesse momento, que sempre que Deus chama pessoas na Bíblia para grandes empreitadas, elas eram pessoas pequenas, elas eram pessoas sem marketing, elas eram pessoas sem expectativa, mas Deus fez delas grandes. Nós olhamos, nós estudamos sobre Moisés semana passada, nós vemos, por exemplo, como aqui Gideão, são pessoas que as pessoas não acreditavam, mas que Deus os usou. Então não se preocupe, se Deus te chamou,
Não te preocupa. Agora, nós não vamos chegar a lugar nenhum nos promovendo. Isso tem sido muito corriqueiro nos nossos dias. Mas Deus há de ter misericórdia, está selecionando os seus Josués, mesmo que fora dessa mídia toda. E pra gente finalizar a ideia, Rafael, nós precisamos entender que Moisés era um homem de Deus, alguém que tinha autoridade, que tinha a unção de Deus em sua vida. E quando ele põe a mão sobre Josué, ele está demonstrando publicamente, através da autoridade de Deus que havia sobre a vida dele, que Josué era o escolhido. E Josué não precisou de marketing, nós precisamos entender que foi natural da vontade, pela permissão, pela vontade, pelo desejo divino. Tópico de número 3. Josué é fortalecido. Bom, Leco, aqui Deus pede para Moisés animar Josué. Deus pede para que Moisés possa animar e fortalecer Josué. No segundo tópico vai dizer que Deus promete ir adiante de Josué. Deus promete ir adiante de Josué, ir adiante do povo, ir adiante daquela empreitada, porque, por certo, o povo jamais conseguiria ser introduzido na terra prometida se Deus não fosse com eles. Aliás, Leco, essa própria promessa paira sobre as nossas vidas. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz que Jesus estará conosco em todos os momentos da nossa vida. E perceba, Leco, que essa presença não é por ser a característica de Jesus ter o atributo de ser onipresente, mas sim uma presença pessoal, uma presença íntima de Jesus através do seu Santo Espírito conosco. E perceba também que Josué aceitou esta condição de maneira humildemente. Josué aceitou a sua condição de ser servo, Leco. Exatamente. E esse último subtópico do terceiro capítulo, do terceiro tópico, Rafael, é um dos mais interessantes, porque fala da nobreza de Josué. Josué vem sucedendo Moisés, mas ele foi excelente no seu serviço. O Reinaldo Dilo nos informa que ele conquistou mais de 30 nações. Foi ele o grande líder do povo quando entrou na Terra Prometida. Foi ele o grande líder quando as muralhas de Jericó caíram. Mas, no entanto, quando ele vai se apresentar, Rafael, lá no capítulo 1 do seu livro, Josué, capítulo 1, versículo 1, ele diz: eu, Josué, servo de Moisés. Olha que interessante, Rafael, reconhecendo quem havia chamado ele, reconhecendo quem tinha vindo antes dele. Isso é muito importante para nós. Nós não podemos esquecer quem veio antes de nós. Hoje nós temos conquistado muitas coisas, Rafael. Nós temos o Evangelho alcançou algo que os nossos antepassados talvez não esperassem. O Evangelho chegou em lugares, o Evangelho, nós temos hoje um vasto material teológico, nós temos diversas maneiras de evangelizar, mas nós não podemos esquecer quem veio antes de nós. É muito importante isso. E Josué se apresenta assim. E é interessante, Rafael, que Josué, depois que ele falece, alguém sugere que os últimos versículos do livro de Josué não foi escrito por ele, pois ele já estava morto, mas talvez fora escrito pelo sacerdote Finéias. E quando Finéias vai falar de Josué no capítulo de número 24, versículo de número 29, ele diz que Josué era um servo do Senhor. E ele apresenta Josué como um servo do Senhor. E a mesma ideia também é vindo lá em Juízes, capítulo 2, versículo 8, que apresenta Josué como um servo do Senhor. Josué não precisou forçar isso, mas quem olhou para ele disse: os atos de Josué apontam que ele é um servo do Senhor. Isso é tão lindo, Rafael, que lá na Galeria dos Heróis da Fé, Josué está lá intrínseco. Ele não aparece literalmente, o nome dele não está lá, mas no capítulo de número 11 de Hebreus, versículo 30, diz que pela fé o povo derrubou as muralhas de Jericó. Mas quem liderou isso? Josué. Josué não aparece, mas o seu feito aparece. É lindo, Rafael, porque foi isso que Jesus estabeleceu como parâmetro. E ele, lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, ele diz, falando de falsos profetas, ele diz: como é que você reconhece um falso profeta? Pelos seus frutos os conhecereis. Não só falso profeta, mas nós como cristãos temos que ser reconhecidos pelos nossos frutos. Josué demonstra isso. O nome dele não é mencionado, ele não se reconhece como assim, mas os seus frutos apontam para um servo de Deus. Que nossos frutos falem por nós, Rafael. É verdade, Leco. E interessante, Leco, também notarmos que em nenhum momento aparece um sentimento de Josué, um sentimento de autoengrandecimento, de vaidade ou de dominação política, de dominação sobre o povo. Muito pelo contrário,
Josué ele aceita a sua condição de ser apenas servo. E aliás, isso é uma das mensagens do próprio Jesus quando diz que quando nós queremos ser o maior no reino dos céus, nós temos que servir, devemos ser servo. E aliás, Leco, diga-se de passagem, provavelmente essa é uma das mais características mais extintas em nosso meio. Hoje nós não queremos servir, mas Jesus e a própria Bíblia Sagrada nos chama para sermos servos. Bom, pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Queremos novamente agradecer a você que assistiu esse vídeo. Não deixe de interagir conosco, comentar o que você achou da lição, fazer o seu comentário, fazer um acréscimo, uma colocação. Pode ficar à vontade, deixe seu like, compartilhe, é importante demais para nós, né, Rafael? É verdade, queremos agradecer por vocês estarem todo o tempo conosco aqui neste canal. É importantíssimo, Leco, isso pra gente, porque nos dá motivação de querer estudar, de querer dar um material de boa qualidade para os nossos ouvintes. E queremos agradecer a todos. Não se esqueça que da semana que vem tem o próximo vídeo, última lição do trimestre. Não perca, ó, porque o próximo trimestre está chegando, entendeu? Lição, já estamos com lição e livro auxílio em mãos e te prepare que vai ser coisa de Deus para nossas vidas. Continue conosco, viu? Tanto nesse trimestre quanto no próximo tem coisa de Deus, viu? E vamos lá, EBD Núcleo priorizando a palavra.